Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. A segunda parte do capítulo 6, desculpa. Segunda parte do capítulo 6, o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantam e dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhes emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhes a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé, na esteira das gerações, nos bosques da Armórica. Os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre. Em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores. E todo o Mediterrâneo Oriental envolve com o uso da escrita, adquirido na covizinhança das civilizações mais avançadas. Os nórdicos e os mediterrâneos, o fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longas séries de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções o fogo da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde já se traçam os limites da França e da Alemanha contemporânea. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo. Pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíam grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos da sua organização.
o racionalismo das suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, desta maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. Olha que interessante, né? Você imaginar, quer dizer, eu nem imaginava o peso dos exilados de Capela na nossa formação. Eu sabia, né, que eles haviam estado aqui no nosso planeta, mas eu não imaginava, não supunha o tamanho da colaboração deles no nosso desenvolvimento. O quanto eles foram importantes e o quanto eles impactaram o nosso planeta. E com isso eu chego ao ponto da bondade e da misericórdia divina. Esses espíritos foram renegados em seu planeta por não conseguirem chegar até o estágio evolutivo necessário para o momento de transição planetário que eles estavam enfrentando. E como muitas vezes nós vemos como castigo, eles vieram para um planeta inferior ao deles, como punição, como exílio, né? Como alguém que não cabia mais em seu planeta. Eu acredito muito que esse era o sentimento deles, né? Estavam sendo expulsos, renegados, né? Sendo separados dos seus amores. E isso deve ter doído muito. Mas quando olhamos como um todo, quanto nós temos a agradecer a esses espíritos hoje. O quanto eles foram importantes no que nós somos hoje. O quanto eles auxiliaram na nossa evolução em cada detalhe. E cada um deles de uma forma diferente. Os egípcios, com a sua ligação tão grande, né, com o eterno, com o além-túmulo, a sua religiosidade muito intensa, mas separatista. Eles tinham uma religiosidade muito grande, eles entendiam por que eles estavam ali, queriam terminar a sua missão para poder retornar ao seu planeta. Então, eles nos auxiliaram muito, nos trouxeram muito da sua religião, do seu conhecimento, porém, né, por mais que eles estivessem ali, eles não queriam a convivência direta conosco. Nós éramos os bárbaros. E eles estavam muito mais evoluídos que nós. Mas mesmo assim, com tudo que eles fizeram dentro do nosso planeta, foi de um auxílio incrível. Agora, estes últimos que nós estamos vendo aqui, né, que seriam a origem dos povos hindus, eles eram os mais revoltados, os que menos aceitavam esses exílios, os que mais se sentiam deserdados, né, separados, enfim. E por mais que eles tivessem esse sentimento de revolta, e dentro de si também essa negação da espiritualidade, por mágoa, por se sentirem abandonados, eles foram o que trouxeram mais raciocínio, ciência, foram os mais pé no chão, e vamos fazer e tem que fazer. E por outro lado, em nenhum momento eles separaram a humanidade, né, terráquea daqui da Terra deles. Eles nos acolheram. Eu falo nós porque eu acredito que eu não seja de Capela, eu acredito que eu nasci aqui nesse planeta mesmo, ainda evoluí muito pouco, eu acho que eu sou daqui, não imagino que eu seja de fora, não. Tenho muito pouca evolução para ser de fora. Por isso que eu falo, né, me incluo nisso. Eles nos acolheram.
né? Apesar da sua negação, da sua revolta, eles não nos deixaram de lado. E isso trouxe, né, um avanço para esta região da Europa muito grande, né? O velho mundo. E nós hoje observamos e vemos essa diferença. O quanto esse envolvimento que eles tiveram com a forma primitiva de vida do nosso planeta naquele período, o quanto isso alavancou a ciência para aquele povo. O quanto fez toda a diferença. E é isso, ver essa mágica acontecendo, ver o quanto Deus, Ele é misericordioso e perfeito em cada uma das suas atitudes, em cada uma de suas decisões, é algo mágico, é algo incrível, né? E é encantador tomar consciência disso. É muito bom observar, ser testemunha e ver o quão grande é a perfeição divina, o quanto tudo se encaixa no seu devido lugar. Esses espíritos, apesar de teoricamente terem sido exilados do seu planeta, eles tiveram um papel fundamental aqui, ou seja, eles não vieram somente para provas e expiações do que eles cometeram de erro. Eles vieram como os nossos professores. Eles não eram espíritos inferiores, eles eram espíritos com um conhecimento muito grande, porém que precisavam, né, de mais tempo, ainda num planeta com menos evolução, para que eles pudessem compreender melhor aquilo que eles deixaram para trás em Capela e poder retornar ao seu planeta renovados e grandes em atitudes, porque eles fizeram toda a diferença num planeta que estava começando. E essa sabedoria divina é algo que vem nos fortalecer a nossa fé, de que nada é por acaso, de que tudo acontece no tempo certo, da forma certa. E que se ainda, né, temos dificuldades dentro do nosso planeta, é porque precisamos, porque ainda não crescemos o suficiente, não aprendemos o suficiente. E cada dor, cada dificuldade que a vida nos coloca é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. E não permitir de forma alguma que esses obstáculos abalem a nossa fé ou nos façam duvidar da sabedoria divina. Nada é por acaso. Continuando aqui, essa parte foi muito bonita, foi muito tocante ter essa compreensão, né, da importância dos capelinos no desenvolvimento do nosso planeta, mas dando continuidade às advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no seu caminho constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por eles enviadas do alto. Nós temos, nos tempos que correm, as nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram, inegavelmente, na utilização do livre-arbítrio, mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas, as mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto das suas atividades fecundas há de ser aproveitado, como a semente nova para a civilização do porvir. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque em breve daremos início ao capítulo 7, o povo de Israel. Até breve.
Fiquem todos com Deus.